Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo de número 12, onde está escrito assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a relevância da palavra de Deus na nossa vida pessoal e na vida em sociedade. Em todo e qualquer o ambiente, a palavra de Deus é aplicável, é útil, é necessária, ela é de valor incalculável. Ontem nós falamos, adiantando sobre hoje, segundo domingo de dezembro, comemorado o Dia da Bíblia, não somente para fazer um relance da Bíblia, o livro mais vendido em toda a história da humanidade, o livro temido e evitado por alguns, mas amado, abraçado e deleitado por outros, por encontrar neles aquilo que falta no ser humano, a vida procedente de Deus. E nós falamos ontem, em linhas gerais, sobre a estrutura bíblica, como ela começou e até chegar o tempo em que a temos nas nossas mãos, da maneira como ela é entregue para a humanidade. Deus decidiu que a sua palavra fosse escrita para testemunho das gerações por vir. E graças a Deus, porque ele escolheu homens santos que foram inspirados pelo Espírito Santo para receberem as palavras de Deus e as escreverem sem aumentar e sem diminuir, exatamente na medida em que Deus, através do Espírito Santo, lhes deu a inspiração necessária. Falamos que a Bíblia, como livro, ela está dividida em duas partes: Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo antes de Cristo, o Novo depois de Cristo. E que a distribuição no Antigo Testamento está em 4 divisões, 39 livros, divididos em lei, históricos, poéticos e proféticos. 5 lei, 12 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. O Novo Testamento, igualmente dividido em 4 partes. 4 visões do Evangelho, um livro histórico que é Atos, 21 epístolas, sendo dessa 13 diretamente de Paulo, e as demais dos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. E Hebreus, que o autor é anônimo, nós não sabemos o escritor. E a última divisão, o livro profético, que é Apocalipse. Então, esta é a estrutura da Bíblia. Ela foi escrita por um período de 1.600 anos, de 1.500 antes de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Ela foi escrita em 3 idiomas principais: hebraico, grego e partes de aramaico. E esta escritura sagrada, conforme a vemos hoje, ela pela primeira vez foi impressa através das gráficas por Gutenberg, lá em Genebra, na Suíça, no ano de 1560. Eram volumes grandes e pesados que, ao passar do tempo, conforme o cumprimento da escritura, que a ciência se multiplicaria, a ciência, a tecnologia, ela foi multiplicando-se e aperfeiçoando. Hoje temos a Bíblia no menor tamanho possível, porém completa, acessível
E como se isso não bastasse, através da tecnologia e do seu avanço, a Escritura está em todos os aparelhos tecnológicos, os smartphones e por aí vai. Está acessível a todos. E com o advento da globalização, a Escritura tornou-se presente em todas as partes da sociedade. Então, ela é um livro que está sendo difundido, apesar de que, em alguns lugares, ainda é proibido ter um exemplar da Escritura e quem o tem, às vezes, é levado à prisão e morte. Mas em outros lugares há a liberdade para a difusão dos livros e, entre eles, a Escritura Sagrada. Ela tem acesso livre a vários lares por este mundo afora. Em outros, debaixo de perseguição, mas eles não a desprezam, não a negam, porque encontraram nela o que não encontraram em nenhum outro lugar ou livro na história da humanidade. A Bíblia é a revelação plena, total e final de Deus. Por isso que está escrito em Apocalipse, não há nada a acrescentar nem a tirar das palavras de Deus. Elas são completas e finais. Estão aí para o nosso ensino, orientação e consolação. E como li aqui em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12, sobre a relevância da palavra de Deus em função da operação desta palavra na nossa vida. Já começa nos afirmando que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela possui vida, ela transmite vida, ela gera vida, ela mantém a vida e promove o crescimento desta vida com Deus. Portanto, sábio, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, porque ninguém poderia falar de si mesmo, ninguém poderia produzir um livro à semelhança da Bíblia, com 40 autores diferentes da época, do estilo, da condição de vida, por um período de 1.600 anos, que não se encontrasse erro, discordância e contradições. No entanto, a Escritura não apresenta um único erro, uma contradição, uma discrepância. Toda ela em si é unânime, ela tem a harmonia, ela tem a coesão, tem a fidelidade, um texto confirmando a outro e completando de acordo com a revelação de Deus, que ela foi de maneira progressiva e, portanto, levou este tempo. Mas a escritura original, segundo o Salmo 119, o verso 89, está escrito: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E esta é a palavra que temos. Hoje temos a palavra escrita. Já tivemos no tempo, na plenitude dos tempos por Deus, a palavra de Deus encarnada. O Senhor Jesus Cristo é o Logos, a palavra. Tanto é que lá no Apocalipse está escrito que um dos seus nomes é Palavra de Deus. E aqui está, palavra de Deus é viva e é também eficaz. Ela tem vida, ela produz vida, ela mantém a vida, ela promove o progresso, o crescimento e o aperfeiçoamento desta vida, e ela também é eficaz nos seus resultados. Os resultados da palavra de Deus na vida humana sempre são benéficos, sempre são para a melhoria, sempre vêm para o bem, sempre aponta para a presença de Deus. Veja a relevância que há na palavra de Deus, que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Uma espada de dois gumes, ela é afiada. E quando ela está em execução, ela não encontra barreira. Ela penetra nos lugares aonde é dirigido. Assim também, a palavra de Deus, ela é muito mais
penetrante e eficiente do que qualquer espada, porque a espada penetra para matar. A palavra de Deus penetra nas vidas humanas para gerar vida e vida com Deus. Então aqui está. A palavra de Deus, ela penetra em um lugar secreto da vida humana, aonde ninguém consegue atingir, nem a sociedade, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e todas as ciências ligadas à vida humana, elas não têm o poder de alcançar o centro, o âmago da vida humana. No entanto, a palavra de Deus, ela vai além. Diz-nos que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O que a sociedade, com toda a sua tecnologia, consegue fazer e ainda não é 100%, é cuidar da matéria, do corpo humano. Porém, existem algumas interrogações no corpo humano que a sociedade, a medicina, com o seu equipamento, com o seu preparo, com a sua tecnologia, seja em que áreas da vida for, não conseguem chegar. Elas são muito rasas. No entanto, a palavra de Deus, ela vai no cerne, no âmago da vida, e ela penetra. Não há nenhuma barreira para impedir a ação da palavra de Deus na vida humana. Então está escrito que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E por ser relevante, ela traz o resultado. Ela é apta, pronta, preparada, habilitada para discernir os pensamentos e as intenções que há no coração humano. Somente a palavra de Deus tem este poder que lhe é inerente, de ir até a divisão da alma e do espírito, coisa que nenhum ser humano consegue fazer. Até aqui é a alma, daqui por diante é o espírito. Aqui, alma e espírito combinam-se, aqui, alma e espírito divergem-se. Não, ninguém consegue isso, só a palavra de Deus. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quem pode saber o pensamento e as intenções que há no coração das pessoas? Ninguém tem este poder, mas a palavra de Deus, ela é relevante por este sentido, por ter em si o poder. Assim como Deus é onisciente, onipotente, onipresente e presciente, o Senhor Jesus, o Espírito Santo e a sua palavra são unânimes nesta operação em benefício da vida humana. Então, quando encontramos aqui essas três divisões principais para o aclaramento ou a iluminação da nossa compreensão com relação à palavra de Deus. Primeiro, ela é viva, ela possui em si vida. Jesus, certa ocasião, disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Segundo, a palavra de Deus é eficaz. Esta palavra, na sua eficácia, na produção dos resultados, ela é imbatível. Por isso que o apóstolo Paulo, referindo a palavra de Deus, nomeando-a como o Evangelho de Cristo, ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esta palavra também, em terceiro lugar, ela é penetrante, ela adentra o interior do ser humano. A semelhança daqueles dois discípulos que no dia da ressurreição estavam indo para Emaús. Jesus apresenta-se diante deles e começa abrindo-lhe as Escrituras,
começando por Moisés e por todos os profetas, trazendo à memória deles o que acerca dele, Cristo, se achava nas Escrituras. E a reação deles era: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos abria as Escrituras? Então, esta é uma palavra penetrante. Então, tendo esta relevância e estes atributos que lhe são próprios, de ser uma palavra viva e não morta, a palavra dos homens é morta, o que eles escrevem hoje, daqui a 3, 4, 8 dias, eles já entendem de maneira diferente, fazem as correções e, às vezes, com o passar dos dias, a ideia, o pensamento que ele surge é totalmente contrário àquilo que eles escreveram. Portanto, já ficou ultrapassado aquele conteúdo, já não há mais nenhum valor. Porém, a palavra de Deus permanece a mesma. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, para o crente, é a sua fonte de vida, de riqueza, de poder e de orientação. Nela encontramos todo o necessário para a vida humana. Ela não fica a desejar nada a ninguém. Ela tem resposta para todas as perguntas humanas, inclusive as 3 principais: de onde vim, quem sou eu e para onde vou? Estas perguntas encontram respostas na Escritura Sagrada. Então, o que ela é para nós? Ela não deve ser somente um amuleto, um objeto que levamos para um lugar e outro, no sentido de que somente por portar o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, em nossas mãos, ela será já útil para nos livrar e defender de toda e qualquer situação contrária à nossa vida. Não, não há este poder em simplesmente carregar o livro, a Bíblia. Mas o valor dela, a sua relevância está em ler, meditar, estudar, comparar, aplicar a sua vida pessoal e praticá-la no seu dia a dia. Em assim fazendo, a palavra entesourada no coração, aí sim, no seu poder de relevância, ela vai oferecer segurança, proteção, livramento, paz, alegria, provisão, direção, enfim, tudo o que nós precisarmos, vamos encontrar na palavra de Deus, quando ela se torna parte da nossa vida. E então, vivendo à luz do que diz a palavra de Deus, desfrutando-a, deleitando-nos nela em todos os dias, como um alimento indispensável e diário para a nossa vida, assim como o Senhor Deus mandava o maná para o povo de Israel todos os dias, a palavra de Deus é útil para nós todos os dias e em todos os instantes da nossa vida. Quer seja segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos. Em toda esta trajetória da nossa vida aqui na Terra, nós precisamos estar identificados com a palavra de Deus e ela deve ter livre acesso na nossa vida. Jesus venceu as investidas de Satanás com a palavra de Deus. Paulo venceu as dificuldades que enfrentou com a palavra de Deus. Pedro venceu os problemas que lhe surgiram com a palavra de Deus. Se a igreja está vitoriosa e triunfante por ser edificada por Jesus e edificada sobre a palavra, não há inferno, não há sociedade, não há governo que possa impedir, parar ou desfazer a realidade
da obra iniciada por Jesus, denominada a sua igreja, edificada. Esta igreja é poderosa, é viva, é atuante, é relevante. E os cristãos devem sê-lo de igual maneira. Portanto, para cada um de nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, tendo ela para o nosso deleite, o nosso desfrute e a nossa orientação. A palavra de Deus deve ser para mim e para você como o mel que nos deleita, como o pão que alimenta, a semente que frutifica, o poder que sara, a luz que ilumina, o fogo que purifica, a espada que penetra. Estas são algumas definições da ação da palavra de Deus. Mel desejável, pão, suprimento necessário, semente para produzir, multiplicar, poder para atuar, e no poder a cura, a livramento, a salvação, a vitória. É luz que ilumina. Vivendo em um mundo de trevas e de escuridão, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é também um fogo que purifica. Assim como o fogo esmiuça a penha, assim é a palavra de Deus. Tira de nós toda dureza e violência e coloca a suavidade de Deus sobre a nossa vida. Então, a Bíblia representa isto para cada um de nós. E, portanto, sabendo da relevância que há na palavra de Deus e como ela foi entendida por alguns que estão registrados na Escritura, qual deve ser o nosso relacionamento em relação à palavra de Deus, visto ela ser viva, eficaz e poderosa, ou seja, penetrante. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus em sinceridade e temor diante do Senhor, para examinar as Escrituras. E como é que nós conseguimos examinar as Escrituras? Lendo, meditando, estudando e comparando. Esta é a forma de nós fazermos o exame profundo e adequado em relação à palavra de Deus. Em segundo lugar, quando nós examinamos as Escrituras, elas se tornam conhecidas do nosso coração. Ao ler, meditar, estudar e comparar, o nosso conhecimento será ativado com o poder da palavra de Deus. E o salmista disse: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em outro lugar, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O outro está escrito: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então, observamos, as Escrituras devem ser examinadas para serem conhecidas. E a partir do momento em que elas são conhecidas, elas devem ser cridas, porque a palavra gera fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. As palavras da fé estão junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, uma vez que elas são examinadas, conhecidas e cridas, como Paulo disse, cri, por isso falei. Então, as Escrituras devem ser cridas e, por fim, obedecidas. Ou seja, tornar a prática da nossa vida, do nosso dia a dia, em função do que examinamos, conhecemos e cremos na palavra de Deus. Agora, então, passamos a obedecê-la, a colocar em prática. Há uma expressão firme com relação
a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Nós devemos viver à luz deste enunciado e tê-la como nossa única prática de regra e fé, ou de fé e regra, e vivermos em função do que diz a palavra de Deus. Ela nos conduzirá à presença de Deus e despertará no nosso interior a fonte da presença de Deus em nosso ser e nos colocará em plena comunhão com o Senhor. E também observamos que, uma vez que a relevância da palavra de Deus, ela está em ser viva, eficaz e penetrante, que ela se assemelha ao mel, ao pão, à semente, ao poder, à luz, ao fogo e à espada, e que é nosso dever examinar, conhecer, crer e praticar a palavra de Deus, então vão surgir os resultados da nossa vida, porque estaremos então guardando a palavra de Deus no nosso coração. E quando guardamos a palavra, nós somos também guardados do fracasso. O Senhor nos livra do fracasso em função da sua palavra na nossa vida. Nós seremos também guardados de vivermos na prática do erro, porque a palavra de Deus é a verdade pura e cristalina. Ela não contém a verdade, ela é a verdade na sua totalidade. Também observamos que quando guardamos a palavra de Deus, nós livramos o nosso coração de pecar contra o Senhor. Como disse ontem, um santo do passado, Dwight Lyman Moody, escreveu na sua Bíblia: ou este livro o guardará, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro, dando a entender que não há concórdia em uma pessoa que diz que vive, que ama, que pratica a palavra de Deus e vive uma vida promíscua de pecado, de imoralidade, de violência, de corrupção. Não há nenhuma concordância nisto. Ou a pessoa vive no pecado e para o pecado, ou a pessoa vive para Deus à luz do que encontra em sua palavra. E, por fim, nós seremos guardados dos eventos que estão por acontecer no final do plano e do propósito de Deus para com a história da humanidade. Deus, pelo seu amor revelado em Jesus e registrado na sua palavra para toda a humanidade, tem um tempo para terminar. Deus abriu no princípio, quando criou céus e terra, ele abriu o seu plano para a humanidade, ao criar-nos a sua imagem e semelhança, colocar-nos no lugar de delícias, e por ocasião do pecado, Deus estabeleceu um meio para a reconciliação através do sacrifício de Jesus, que veio na plenitude dos tempos, e que isto vai ter um final. E porém, neste tempo, que é o tempo da misericórdia, da graça e do amor de Deus, ele coloca à disposição de todos, como prova do seu amor, a salvação oferecida através de Jesus. Aos que crerem, são salvos, libertos e têm a promessa da vida eterna com Deus. Aos que morrem sem o receberem e o servirem, a palavra afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E as coisas que estão por vir no juízo com relação àqueles que rejeitaram a oferta de salvação de Deus através de Jesus, eles enfrentarão terríveis juízos e julgamentos para a eternidade que lhes reserva. Ao passo que os salvos, libertos e transformados em Cristo estão livres destes juízos terríveis
que hão de acontecer, porque libertos por Jesus, eles foram direcionados para o céu. E onde encontramos esta informação? Na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Escritura divina, fonte de sabedoria, fonte de vida, fonte de poder, para que sigamos adiante, servindo, bendizendo e adorando ao Senhor. Então, lembre-se, nunca se esqueça, hoje é comemorado o dia da Bíblia, mas quando hoje terminar e o amanhã se tornar hoje e Deus lhe der vida a você e a mim, a Bíblia continuará sendo o livro da nossa vida. Ela é o nosso livro diário, Palavra de Deus, livro de cabeceira, livro para onde quer que estivermos, ela esteja também. Portanto, aonde não couber a palavra de Deus, também não me caberá naquele ambiente, porque estou identificado com ela e ela comigo. E, portanto, se a palavra de Deus não pode entrar em determinados ambientes, significa que eu também não devo entrar nestes ambientes, porque eles serão contrários à vontade de Deus. Mas aonde há livre curso e a palavra de Deus chega, eu posso chegar. Ela me levará a lugares inimagináveis. E onde ela penetra, ali está a ação do poder de Deus. Então nós vimos, com base aqui em Hebreus 4:12, 3 designações da palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Observamos como ela é tida por aqueles que creem e servem. Ela é como o mel que deleita, ela é como o pão que alimenta, como a semente que frutifica, o poder que sara, a luz que ilumina, o fogo que purifica e a espada que penetra. E por ser relevante, a nossa ação em relação à palavra de Deus deve ser no sentido de examiná-la, lendo, meditando, estudando e comparando, para tornar-se conhecida do nosso interior. E ao conhecermos através do exame, crermos na palavra de Deus. E ao crer, obedecê-la, ou seja, colocar em prática na nossa vida. Quando assim fizermos, haverão os resultados da proteção e livramento da palavra de Deus para nós. Nós seremos guardados do fracasso, seremos guardados do erro, seremos guardados de pecar contra Deus e seremos guardados da grande tribulação e dos juízos que virão para uma humanidade perdida. Portanto, desfrute o dia de hoje, valorize a palavra de Deus. Não tenha somente como um amuleto, mas tenha como a fonte de vida. Viva, carregue, leve, leia, demonstre, fale, notifique, proclame, anuncie a quem quer que seja. Faça tornar-se conhecida a palavra de Deus. O que diz a Escritura é que no abrir da nossa boca, quando nós vivenciamos isto, examinando, conhecendo, crendo e praticando, no abrir da nossa boca, o Senhor Deus nos dará a palavra necessária para corações carentes e necessitados. Que eu seja esse instrumento de Deus, que você seja esse instrumento, que sejamos homens de uma única palavra, dirigidos e guiados por uma única palavra, a palavra de Deus, Escritura Sagrada, fonte de vida para o nosso coração. E com esta palavra nós desfrutaremos dias de glória, de bênção, de regozijo, de operação do poder de Deus. O poder está na palavra de Deus. Em mim eu não tenho nenhum poder, mas a palavra de Deus estando na minha vida, ela será poderosa na minha vida. Então que sejamos gratos a Deus por nos dar a revelação do seu plano, propósito e vontade e deixar escrito para cada um de nós através
desta biblioteca divina, Sagrada Escritura, inspirada por Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra penetrante, palavras desejáveis ao nosso coração, são as palavras de Deus. Desfrute e viva, e norteie a sua vida por este livro santo. Se você ainda não serve ao Senhor, hoje é o dia de reconhecê-lo, a Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de então ter o contato com a palavra de Deus e desfrutar de todas as bênçãos inerentes à palavra de Deus pela sua relevância. Aonde ela chega, mudanças acontecem, e mudanças para melhor. Ela ativa o espiritual na nossa vida e nos coloca em sintonia com o propósito e a vontade de Deus. Desfrutemos esta realidade proposta por Deus através da sua palavra. E que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.